Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de maio de 2021, uma segundona. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. É a penúltima segunda-feira do mês de maio, né? Segunda-feira que vem, dia 30, né? Dia 30, estaremos na última segunda-feira. Então é a última semana do mês de maio e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui as suas palavras, suas promessas se derramaram sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, familiares, nossos queridos, e o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem derramado das suas misericórdias, e as misericórdias do Senhor são realmente renovadas a cada manhã, como diz lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Então as misericórdias do Senhor já são um fato, já se realizaram, porque a Bíblia também fala ali naquele texto de Jeremias, de que se não fosse essas misericórdias, nós não estaríamos aqui, nós teríamos sido fulminados pela presença, pela glória, pelo poder de Deus, mas as suas misericórdias antecedem a manifestação plena do Senhor, porque são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, como diz lá em Lamentações 3. E quem é essa misericórdia? Essa misericórdia tem nome, né? Tem o significado. O nome dessa misericórdia tem a manifestação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a bondade manifesta da Trindade, né? Lembram-se daquele texto, quando Moisés fala assim para o Senhor, lá em Êxodo 32, 33, 34, quando Moisés fala assim para o Senhor, Senhor, eu sei que esse povo é de dura serviço, né? Porque o Senhor tinha falado, olha, não vou mais andar com esse povo. Eu vou mandar um anjo no meu lugar, porque não tem jeito. Esse povo que você está dirigindo é de dura serviço. Aí Moisés, em outras palavras, claro, Moisés não fala com essas palavras que eu estou me utilizando, mas ele se utiliza do sentimento, né? Então Moisés fala, esse povo que eu dirigi, não, esse povo é teu. Quem tirou esse povo da terra do Egito não fui eu, foi o Senhor. Moisés era tremendo, né? Aí o Senhor diz assim para Moisés, ué, mas foi você que dirigiu. É, mas esse povo leva o seu nome. E se o Senhor não vier comigo pessoalmente, eu não vou dirigir esse povo. E aí Moisés falou assim, e tem mais, eu só posso ir com o Senhor à frente se eu ver o Senhor. E Deus falou, mas homem nenhum pode estar diante de mim, porque se esse homem estiver diante de mim, ele será fulminado. Olha aí a questão de Lamentações capítulo 3, né? Esse homem será fulminado pela minha glória. E Deus está falando em outras palavras, ó, profano e santo não podem ocupar o mesmo ambiente. O profano não vai suportar o santo, o sagrado, né? Aí Moisés falou, então, valeu, até aqui, a minha empreitada foi, daqui para frente não existe mais. E aí ele falou, eu preciso enxergar o Senhor. E aí sabe o que Deus fez? Falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar num acidente lá de uma rocha, numa fenda, você vai ficar escondido. Eu vou passar. No que eu passar, vou permitir que você me enxergue pelas costas. Combinado? Aí Moisés falou, tá bom, valeu, combinado. Olha Moisés negociando com o pai. E aí Moisés se esconde ali, e a palavra do Senhor fala que o Senhor passou, porque a bondade de Deus se manifestou. E aí a gente sabe quem é, né, essa teofania, uma manifestação de Deus, é Jesus. A bondade da Trindade tem nome, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E a bondade do Senhor tem feito a diferença
nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso, poderoso, abençoador, misericordioso. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Então nós estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21. Já lemos todos os capítulos até aqui, desde o primeiro capítulo, segundo, terceiro, que fala do nascimento do Senhor Jesus, dos preparativos para esse nascimento. Mateus capítulo 4, que fala exatamente entre a biografia de Jesus e o ministério de Jesus a partir do seu batismo, depois da tentação no deserto. Depois entramos no capítulo 5, que são as bem-aventuranças, 5, 6 e 7. Depois capítulo 8, capítulo 9, é quando eu falo que o médico sai com seus residentes a campo, né, exatamente para cumprir e ao mesmo tempo para experimentar, né, a sua doutrina, a sua palavra, a revisão de toda a lei mosaica. Depois capítulo 11, capítulo 10, o chamado dos discípulos, e depois o Senhor vai às cidades natais, né? As cidades natais dos discípulos, e depois tem o capítulo 12, que começa a manifestação e a doutrina bíblica, doutrina bíblica sobre a identidade de Jesus, e vai até capítulo 16. Capítulo 16, que é o ápice, quando Jesus manifesta a sua identidade e ao mesmo tempo estabelece a identidade individual de um servo de Deus como a identidade da igreja, do povo de Deus. E depois capítulo 17, capítulo 18 ainda, formatando, ensinando sobre a sua identidade. E depois a partir do capítulo 18, falando de quem é o súdito, quem é que cabe, quem é que tem a sua constituição preparada para adentrar no reino dos céus, quem é o verdadeiro cidadão. Capítulo 18, capítulo 19... um pouquinho do capítulo 20, e agora a gente desemboca no capítulo 21. Capítulo 21, agora até o final do capítulo 21 ao capítulo 28 de Mateus, né? Mateus tem 28 capítulos, a gente vai ver o quê? A gente vai ver a última semana de Jesus. Para você ter uma ideia, João só fala da última semana de Jesus praticamente. João pontua em todo o tempo só a última semana de Jesus, né? João dá uma passadinha por algumas situações, mas fala principalmente da última semana. Marcos, mais de um terço do Evangelho de Marcos, são os 16 capítulos, só fala da última semana de Jesus. Então nós estamos entrando em Mateus na última semana de Jesus, só que Mateus tem aquilo que eu chamo de Apocalipse de Jesus, dentro dessa semana, quando Jesus fala sobre os últimos acontecimentos. E sempre as pessoas me perguntam, e aliás, eu tô devendo uma série de perguntas que eu vou responder somente as perguntas, né? E eu vou dar um jeito de de colocar no YouTube. O pastor José Pinheiro vai me ajudar de colocar no YouTube, no Instagram e no Facebook também, mas só a resposta, né? Eles falam, eu falo demais, então só para ter um tempo menor, tipo 4 minutos, 5 minutos, só para responder essas perguntas, né? A chamada nas redes sociais de caixinha de perguntas, tá? Então eu vou responder. Bom, Mateus capítulo 21 fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, sobre o templo, e agora mais um pedacinho do templo que eu quero ler com você. Mateus 21, versículo 14, diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes. Eu já falei isso para você, né? Escriba, fariseu, né? E eu poderia chamar a junção desses dois, que é o rabino, né? Quem é o rabino? O rabino é um homem muito letrado, muito capaz nas letras e na vida,
um homem sábio, amadurecido, e também é alguém que interpreta a lei de Moisés. Hoje eu poderia dizer, alguém que interpreta toda a Torá e sabe, conhece, né, todo o Talmud. O que é o Talmud? Torá é o Antigo Testamento no hebraico. Talmud é a interpretação do Antigo Testamento. E eu já falei para você, né? Existem rabinos conhecidíssimos, como Shammai, né? Como Hillel, que são rabinos desde o tempo de Jesus, 50, 40 anos antes de Cristo, e as suas interpretações são lidas e são estudadas e são comentadas até os dias de hoje, né? Nas sinagogas, né? Nas grandes reuniões rabínicas. Então você tem tudo isso. E quando Jesus pergunta para esses homens amadurecidos, entre aspas, na palavra de Deus, nunca lestes? Gente, era a morte para esse povo. Jesus estava cutucando na ferida deles. Essa pergunta, nunca lestes, era para eles um xingamento. Aí diz assim, Jesus comentando uma passagem do livro de Salmos, né? Capítulo 8, que a gente já leu algumas vezes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Só para saber o que diz aqui no Salmo 8, eu não anotei aqui no computador, mas eu vou ler. No Salmo 8, diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Sempre aqui também, né, céus no plural. Já expliquei para você o que significa. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então o choro da criança aqui, segundo o salmista, segundo Davi, é uma arma no mundo espiritual. Por que a boca da criança, o choro da... Engraçado, né? Olha só como o reino dos céus é completamente diferente daquilo que a nossa compreensão humana, limitada, tacanha, entende. Quando você está numa reunião solene e uma criança começa a chorar, todos os adultos, inclusive o próprio pregador, e todos os adultos que estão ao redor, ficam meio olhando de canto de olho assim para a mãe ou para aquela responsável que está cuidando daquele bebê, não é? E chora, e chora, e chora, e a pessoa balança, e chacoalha, e fica de pé, depois senta, e chora, e aí o pregador fica nervoso, todo mundo ao redor fica nervoso, mas está completamente contrário, pelo menos aquilo que a Bíblia diz, que se da boca desses pequeninos sai o verdadeiro louvor, e são como arma de guerra. E a Bíblia diz aqui, para fazer emudecer os adversários, o inimigo e o vingador. Então, faz emudecer todo mundo espiritual. Quem? O choro da criança, não é a pregação do pregador, não é a liturgia daquele lugar, mas é o choro da criança. É totalmente. A Bíblia eu falo para você que o nosso Deus ele é maravilhoso, porque ele tem um senso de humor. Ele é um ser alegre, feliz. Alguém já falou, a teologia de antigamente, grandes teólogos falavam que a Trindade, ela dança, né? E a Trindade nos convida a dançar com ela. Os ritmos e as melodias e os cânticos e as músicas celestiais. É maravilhoso. Por que dança? Porque é uma questão de alegria, de disposição, de felicidade extrema, contagiante. E você percebe isso nas letras, na palavra de Deus. Olha como Davi, um homem de louvor, um homem de adoração, que conhecia a presença e o poder de Deus, diz sobre a criança que, na verdade, se numa reunião solene, agora eu que estou interpretando, se numa reunião solene,
tá o pregador, tá todo mundo querendo ouvir, uma música tocando, e tem uma criança chorando, desesperadamente, o louvor, o verdadeiro louvor, que faz com que o mundo espiritual arrefeça e o mundo espiritual retroceda, é o choro de uma criança. É simples assim. É completamente o contrário. Então é por isso que quando eu vejo, por exemplo, você está andando no shopping, né? E o pai, a mãe, o responsável, faz aquela cara feia para aquela criança, né? E fala assim, você não está vendo onde você está? E não sei o que lá, e dá uma bronca naquela criança, porque aquela criança tem que andar como um adulto. É o contrário. É aquele ambiente que não serve para aquela criança. Não é a criança que não serve para o ambiente. O reino dos céus, ele enxerga completamente contrário. É por isso que nós temos que aprender e desenvolver o aprendizado em relação às coisas de Deus. Porque se eu ouvir, ou se eu ler com o meu entendimento, com a minha cosmovisão, eu não vou entender a Bíblia. Mas não porque me falta uma revelação, alguém que não me revelou e tal, isso também é real. Mas mais do que isso, é entender a letra pela própria letra, sem limitadores, sem censura humana. Então, quando você como pai ou como mãe, ou você como responsável ou educador, né, for repreender uma criança por ser criança, cuidado, hein? Cuidado. Também não estou aqui liberando ou falando que a criança pode fazer tudo o que quiser. Não, não é isso. Quando as minhas meninas eram pequenas, eu falava assim para elas quando entrava no mercado, não vá dar uma de Carrefour aqui não, ou seja, não é dar de Carrefour porque estava no Carrefour. Não dar uma de Carrefour era, elas entendiam, que era não ficar esperneando, falar eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não gostava disso não. Aliás, elas nunca fizeram isso. Mas, do outro lado, a criança, ela expressa o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração porque é sem limite. É sem a censura humana, tacanha, né? Caduca humana. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando novamente a respeito de reino em Mateus capítulo 21. Veja só, Mateus, voltando a Mateus 21, diz assim, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, na minha tradução está meninos, tá? Em algumas traduções está escrito crianças. Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Bom, agora vamos voltar ao tema de fato, né? Jesus entra em Jerusalém, tem toda uma festa, uma celebração maravilhosa, um culto solene, com a presença, imagina só, né? Com a presença física daquele que estava se preparando, né? Daí o Cordeiro da Páscoa. Quando você vai lá em lá em Êxodo, capítulo 12, 13, 14, que fala sobre a identidade do povo de Deus, que é a identidade sobre a Páscoa, né? A Páscoa manifesta a identidade do povo de Deus, é a certidão de nascimento. Eu sempre falo que a certidão de nascimento do povo de Deus, né? Do Antigo Testamento é a Páscoa. Então, lá o cordeiro era separado, não era? Quantos dias antes? Exatamente o mesmo tempo que Jesus está se preparando em Jerusalém. É a mesma coisa. A palavra de Deus, o nosso Deus é matemático. É completamente perfeito. É permanentemente perfeito. É totalmente perfeito.
é eternamente perfeito. Então Jesus adentrando em Jerusalém tem esse aspecto espiritual, porque ele é a nossa Páscoa. Ele agora, né, a partir dele, por causa dele, através dele, nós estamos o quê? Nós estamos ratificando, confirmando a nossa identidade espiritual. A partir daqui, ele é a Páscoa. Então ele está entrando, e como que era a ordem para Moisés e o povo, deveria ser um cordeiro sem defeito, imaculado, né? Deveria ser o quê? O quê? Eu já expliquei para você. O que um cordeiro? Cordeiro significa, aos olhos de quem cria ovelhas, o cordeiro é a ovelha ainda muito jovem. Então, a sua carne é macia. O seu organismo está perfeito. Agora presta atenção, mas mais do que isso, o cordeiro não carrega as machucaduras e as feridas emocionais de uma ovelha ou de um carneiro mais velho. Por quê? Porque a ovelha é um animal muito sensível emocionalmente falando. Eu já falei isso para você, né? Que uma ovelha, por exemplo, o pastor está levando uma ovelha. Eles andavam, às vezes, grandes percursos, né, de um terreno acidentado, que é aquela geografia, até chegar no oásis, quando a ovelha ia tomar água, água fresca. A água fresca, à luz poética da Bíblia, se chama água viva. Por que água fresca é água viva? É água em movimento, ou seja, ela não está apodrecida, e ao mesmo tempo é uma água que tem organismos, que tem peixe, que tem vida. Então, uma água, né, é uma água viva. Então aí o pastor leva, às vezes, e precisava ser uma água em movimento, porque às vezes, só da ovelha olhar a água, e se a água não estivesse em movimento, né? Claro. Então a água parada, ela reflete a imagem da parte de cima da margem. Então, só da ovelha ver a sua imagem refletida na água, ela se assustava e não tomava água. Para você ter uma ideia, naquela época tinha ovelha que morria de sede do lado da água, porque o pastor não havia prestado atenção. Olha como a ovelha é sensível, é um bicho sensível. Não tem garras. Então Jesus, então esse cordeiro pequenininho não carregava essas eu chamo de enfermidade emocional, né? Mas essas enfermidades emocionais. Então é por isso que Jesus, eu sempre falo para você que ele conserva o espírito de um menino. Um menino nos nasceu. E por que Isaías pontua? Porque ele carrega o espírito de um menino. Ele carrega a consistência de um menino que sonha, que deseja, que está disposto, que se propõe a fazer, a despeito de tudo e de todos, tem aquele objetivo. E busca aquele objetivo com toda a força, com todo o vigor, com toda a vitalidade. Mas é maduro, né, como um homem crescido, como um homem que não se deixa levar pela malícia, pela tentação, tanto humana como do diabo. Então Jesus está se preparando. E agora, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Ora, Jesus está, eu escrevi isso ontem, né? Jesus está trazendo equilíbrio. Se você entrar lá no YouTube, eu coloquei, em uma das ministrações de ontem, eu coloquei a frase, Jesus é o equilíbrio, né? Entre o templo, né? E o povo. Por que Jesus é o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual? Porque Jesus é o equilíbrio.
Porque ele dá significado ao templo. Porque isso que nós temos como igreja hoje, talvez, é para você pensar junto comigo, talvez não seja o propósito. Por que não seja o propósito? Porque para estudar a palavra, para orar, para pensar a respeito, não precisa estar no templo, você não precisa sair de casa. Aí você vai falar, mas é por causa da pandemia. Tá bom, eu estou me utilizando desse momento para realmente fazer isso, fortalecer isso. Não que eu não fizesse antes. Mas nós não precisamos, você não precisa sair de casa para fazer isso. Então qual é a configuração, qual é o significado do templo? Bom, quando Jesus entra, e a gente já passou, não precisa ler, quando Jesus entra no templo, ele entra em Jerusalém, depois ele caminha até o templo, e no templo ele toma aquela atitude incisiva. Eu não vou falar violenta, porque Jesus não bate ninguém, mas Jesus bate nas coisas. Né? Jesus não fica chicoteando ninguém, ele não violenta as pessoas. Ele bate nas coisas. Ele vira a mesa, ele joga o dinheiro no chão, né? As moedas, as cadeiras dos cambistas e solta os animais. Claro que ele vai de maneira vigorosa, mas ele não comete qualquer crime em relação a isso. Estava acontecendo sim um crime. O templo estava sendo usado para os interesses humanos, para os interesses dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes, do chefe dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Estava assim acontecendo uma violência, mas não da parte de Jesus, da parte daqueles homens que conheciam a Deus, que conheciam a palavra de Deus, e aquilo que eles estavam fazendo era completamente errado. Então, qual é o significado do templo? Ora, se eu e você hoje somos o templo do Deus vivo, que morremos com ele na cruz, mas ressuscitamos ao terceiro dia com ele para a vida eterna, tanto é que eu falo que para nós que somos de dentro, Jesus já voltou. Para nós que somos de dentro, aquela palavra no livro de João tem um outro significado. Quando diz, eu ficarei por um tempo afastado, mas voltarei. Esse voltar, espiritualmente, na eternidade do Senhor, sobre os fundamentos que eu vivo e você vive na eternidade do Senhor, ele já voltou. É claro que a gente estuda escatologia e conversa a respeito, mas não existe uma preocupação, escatologicamente falando. Por quê? Porque ele já voltou. Aí você vai falar, não, estou falando uma doutrina errada. Jesus ainda vai voltar, claro. Cronologicamente, vai chegar um dia que Jesus virá sobre as nuvens com poder e glória. E como um relâmpago ele se mostrará no céu, do Oriente ao Ocidente, claro. Mas espiritualmente falando, Jesus já voltou. Eu já estou com ele na eternidade. Eu já estou na morada eterna com ele. É assim que eu preciso enxergar, né? Então, quando Jesus entra no templo, ele ressignifica aquele lugar. Imediatamente depois, a Bíblia fala, e Mateus pontua, Mateus é o único evangelho que pontua isso, que no templo ele pratica o quê? Aquilo para o qual ele propõe que o templo seja. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Agora, olha só os religiosos. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas... Engraçado que Mateus não esconde. E ele não muda a palavra. Vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indignaram-se, porque é exatamente o que a religião faz. A religião quer colocar Deus dentro de uma caixinha
e quer se utilizar de um ambiente, entre aspas, chamado templo, mas na verdade é para alimentar o seu ego, não Deus, mas o seu próprio ego, o ego dos religiosos. E aí, o templo, aquela estrutura toda, que é bonita, que é especial, imagina aquele templo de Herodes. Se você for na história, há 47 anos, né? Durante 47 anos durou toda a reconstrução, a reforma do templo, que já no tempo de Neemias e no tempo de Esdras já havia passado por uma reforma. Mas Herodes fez a grande construção da época e da região. Era um templo suntuoso, maravilhoso, adornado de ouro, de especiarias, de árvores, né, de madeira de árvores, chamada árvores de lei ou madeira de lei. Era uma coisa maravilhosa, impressionante. Mas era só uma estrutura. E aquele templo não estava se manifestando em sentido divino, ou seja, com propósito divino. Aquele templo só estava ali para preencher o ego daqueles religiosos. E na hora que Jesus vem para realmente trazer, né? Sempre eu estou falando da origem, trazer a origem do templo novamente, ressignificando aquele lugar, revisitando a lei, o propósito e o sentimento do Deus vivo e fazendo maravilhas. Os religiosos se indignam porque o verdadeiro louvor vinha da criança. Em segundo lugar, porque o Senhor está fazendo cura. Ora, mas qual a razão do templo? Por que existir o templo se não era para isso? Porque isso que se pensa que se faz um templo, né? Na origem não. Quem faz isso que nós estamos fazendo aqui é a sinagoga, que a partir do cativeiro, a gente já pensou a respeito do cativeiro da Babilônia, aconteceram as sinagogas. A sinagoga fazia exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É leitura, é pensar, é orar. Até porque quando você vai para, por exemplo, para o conceito, para o tema oração, o Senhor Jesus fala assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a própria ação, aí você vai falar, mas a pessoa tem que aprender a orar. E exatamente, então o templo pode ser até um modelo. Mas em si mesmo, a razão do templo é tão somente para que a manifestação de Deus se estabeleça. Só. Por quê? Porque a figura da sinagoga fazia exatamente isso que as pessoas transportaram tudo para as igrejas, a intenção foi muito boa, mas que hoje em dia não tem razão de ser. É uma estrutura cara, há uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, na Europa, a maioria dos templos e das igrejas se transformaram em cafés, em boates, em casas de show, casas de espetáculo. Por quê? Porque esse modelo está completamente, desculpe, desgastado, lento e perdeu a razão. Era exatamente o que estava acontecendo naquele tempo com Jesus. É exatamente isso. Então fica uma estrutura grande, aí você tem que ter chefia, tem que ter, né, aquilo tudo que a gente sabe que tem. Tem que ter chefe, tem que ter subalterno, é um que manda no outro, é o outro que discute, é o outro que é a família do outro, aí alguém mexeu na prataria, alguém mexeu na panela, alguém fez um prato não sei o que lá, um foi cantar, esqueceu da mãe do outro, e aquela confusão toda, e aí tem que ter gente administrando somente isso. Claro, a igreja ela tem esse aspecto, né, de nós expormos os nossos sentimentos, porque a igreja é o lugar que mais se expõe
o gênero humano, é a igreja, né? Então é claro que as pessoas precisam ser ensinadas, mas as pessoas veem naquele lugar, na maioria das vezes, a razão da vida. E a razão da vida não é aquele lugar. A razão da vida é viver. O templo do Senhor é a natureza, é a criação, é o planeta Terra. Esse é o maior templo. Templo esse que o Senhor, lá na origem, falou que nós deveríamos controlar, administrar, né? Que isso, a Bíblia, né? E os teólogos chamam de mordomia, que nós deveríamos agir, né? E para nós, assim, mais da linha histórica, chama diaconia, que é servir a criação, é servir o outro. Então, muitas vezes, as pessoas colocam todas as suas forças, toda a sua energia nesse ambiente, nessa estrutura, que passa a ser infrutífera muitas vezes, ou na maioria das vezes. Então, o que o Senhor Jesus está propondo aqui é voltarmos exatamente a pensar a respeito. A pandemia, nesse sentido, se é que existe uma coisa boa, eu sempre falo que as pandemias no mundo, a sociologia, né, os estudiosos, os sociólogos, os antropólogos, falam da pandemia como sendo um instrumento, se houve alguma coisa boa, né, olhando com os olhos bons, é um instrumento da aceleração da evolução. Né? Então a pandemia ela causa um efeito. E o efeito, possivelmente, que essa pandemia está trazendo, fora tudo aquilo que é terrível e trágico, ela está acelerando um processo em todas as áreas e também na configuração de igreja, com certeza. Haja vista o que está acontecendo por aí. Então nós, como servos de Deus, temos que pensar. A Bíblia, ela nos propõe pensar, meditar, oferecermos ao Senhor um culto racional. E racional aí não é apenas falta de emoção, né? Mas racional no sentido espiritual, ou seja, um culto espiritual. Para oferecermos ao Senhor os nossos corpos vivos, santo e agradável ao Senhor, como diz lá em Romanos 12. Então nós temos que pensar e colocar tudo isso diante do altar do Senhor. Mas a palavra, ela é maravilhosa sempre. Eu amo ler e pensar e estudar a palavra do Senhor. Aqui está, como eu sempre falo, há várias fés, né? Tipos de fé, mesmo dentro do nosso contexto, com certeza. Existem aqueles que creem todos só num ambiente, aleluia, aleluia. Aí vem alguém, um pregador, receive now, receba agora, e, aleluia. Então aquela fé, daquele ambiente, aquela atmosfera, aí a pessoa recebe o poder, o mover, a cura. É um tipo de fé? É. Mas a fé mais eficaz é aquela que é baseada, está alimentada, estruturada na própria palavra de Deus. Por quê? Porque passa-se o evento, passa-se o momento, final de semana, o congraçamento, né? a palestra, o congresso, e ela permanece, e ela vai sendo, né? Vai sendo retroalimentada na própria palavra do Senhor. E isso é maravilhoso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor em nome de Jesus. Mas é para nós pensarmos em tudo isso. É maravilhoso quando a gente tem a capacidade de pensar, refletir. Isso é muito importante. Em nome de Jesus. Vamos orar? Teus pedidos de oração, nosso jejum, nossa consagração em relação à pandemia, tudo isso que está acontecendo em relação às nossas vidas, também os pedidos de oração. Estou orando aí por muitos de vocês, a minha tia Alzira, a minha tia Rosália, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também a Amanda, orando pelas coisas lá
que ela passou para mim, estourando, colocando diante do Senhor. Bispo Antônio, que falou agora a respeito do Maurício, né, Bispo Antônio, que faleceu nesse final de semana de pandemia. A sua mãe já havia perdido seu marido há pouco mais de 10 dias, agora perdeu o filho para a pandemia. Estamos orando, são servos do Senhor, né? E nós colocamos diante do Senhor em nome de Jesus e temos clamado por todos os nossos queridos e familiares, né? Estou orando também pela dona Janaína Salles, que está acamada, está na UTI por causa da Covid. Em nome de Jesus, estamos orando pela dona Janaína e também pela Irene Curcelli, estamos orando, e também pela dona Cecília, né, que perdeu seu esposo e agora perdeu seu filho Maurício, e só ficaram ela e o seu filho Murilo. Então estamos orando, colocando tudo diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, para nós pensarmos a respeito. É tão bom, Senhor, quando nós temos a liberdade de sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito, principalmente sobre esse tema, templo, religiosos, culto, o que significa Jerusalém para nós hoje. Nós somos a expressão física, orgânica da Jerusalém eterna. Nós somos a expressão física, orgânica do que significa templo. Por isso, ó Deus, não nos permita viver como religiosos, no sentido ruim da palavra, no sentido limitador da palavra, completamente infeliz da palavra religioso, mas que nós possamos viver o Evangelho e sermos e nos manifestarmos por causa desse Evangelho, ou seja, da palavra do Senhor, sendo viva, atuante, poderosa sobre as nossas vidas e através da nossa vida. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te, como o Bispo Antônio está falando aqui, esses momentos difíceis, sobre essas famílias, nossos queridos, que estamos orando, clamando a Deus por causa da pandemia, por causa da dificuldade financeira, material, profissional, como eu estou orando pela Amanda e a sua família. Por isso, derrama-te, ó Deus, vem com a tua glória, com o teu poder, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, o marido, a esposa, nossos pais, filhos, sobrinhos, netos, genros, noras. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, com o teu poder, com o teu mover. Move-te, manifesta-te, ó Deus. Vem, ó Deus, com os teus milagres, visitando, ordenando a tua cura, a tua saúde, o derramar das águas curadoras que descem do limiar do templo, como a tua palavra diz, e se derramem sobre esses queridos nossos, visitando, ressuscitando, reconstruindo, restaurando, restituindo órgãos, ó Deus, ouvidos, olhos, rins, pulmões, pâncreas, fígado, recebam a vida, tireoide, recebam a vida, células, recebam a cura, a purificação, a vida, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Tem misericórdia, ó Deus, gestores completamente desassociados da condição pública, do amor público em relação aos seus próprios pares, aos seus concidadãos, e fazendo o que estão fazendo, transformando tudo em política, no mau sentido da palavra, transformando tudo em, ó Deus, capital, para que os seus objetivos e projetos políticos possam ser alcançados a despeito das pessoas. Exatamente o que estavam fazendo esses religiosos no tempo de Jesus Cristo. E quando Jesus fez aquilo para o qual o templo havia sido estabelecido, eles se indignaram, eles se escandalizaram. Exatamente o sentimento desses
gestores públicos que nós temos, prefeitos, governadores, exatamente isso. Eles enxergam de uma maneira completamente ruim, negativa. O espírito da mentira, o espírito do erro se apoderou desses corações e dessas vidas. Por isso tem misericórdia, derrama-te com a tua justiça, com o teu juízo, tem misericórdia do nosso país, como o Bispo Antônio está falando, esses momentos tão difíceis de luto, de tragédia, de impotência, ó Deus, de uma incapacidade que nós vivemos como Brasil, como nação brasileira, diante desse tsunami, dessa situação toda da pandemia. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, misericórdia do nosso povo, da nossa gente. Senhor, derrama-te com a tua cura, liberta-nos, sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, não apenas como nação brasileira, mas também como povo de Deus, que não estamos entendendo, ó Deus, o que significa reino, o que significa realmente o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a sua grandeza, as suas maravilhas, a sua glória, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a tua graça, com a tua compaixão, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos. Não te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo você seja bem-sucedido, próspero, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, Deus te deu uma segunda-feira maravilhosa, uma última semana do mês de maio maravilhosa, poderosa, cheia da presença, do mover do Deus vivo, pavimentando um caminho de vida, de sucesso, de realização, e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas da manhã. Fique na paz, mas pense em tudo isso que a gente conversou hoje. Pense, porque isso é saudável. Pensar e meditar, a Bíblia recomenda, né? Isso se chama devocional. O nosso lado mais histórico chama isso de solitude. E alguns traduzem isso como a sós com Deus. Então, no nosso a sós com Deus, pensemos em tudo isso. Fique na paz, um beijo para você, até amanhã. Deus abençoe, um beijo, Bispo Antônio.